tornar novo, dar nova forma, reorganizar, reparar, melhorar, renovar. Tudo isso aconteceu com a palavra, no Evangelho, no ensinamento. Há 508 anos, na Alemanha, um homem chamado Martinho Lutero não concordava com as atitudes da Igreja Católica e de alguns religiosos, pois os cristãos e líderes cristãos da época não viviam de acordo com o que dizia a Bíblia, e ele promoveu a reforma protestante. Martinho Lutero, ele era um monge e ele não concordava com aquilo que estava sendo ensinado, porque a salvação estava sendo vendida, o perdão estava sendo vendido, um pedaço do céu, e as pessoas estavam sendo enganadas. E Martinho Lutero era um monge, ele fazia parte do catolicismo, ele era um servo de Deus, mas ele não concordava com nada daquilo. E ele se debruça a estudar, e ele via que o povo estava sendo enganado. Já viu aquela? Você vê que está tendo engano, está sendo enganado, mas você, aí, o problema é deles. Eu não estava enganando dele. Martinho Lutero não. Ele comprou a briga do povo, ele trouxe para ele a responsabilidade e colocou a vida dele em risco por causa do povo. E aí Martinho Lutero, uma reforma com 95 teses de protesto ao que vinha ocorrendo de errado, pois estavam em desacordo com a palavra de Deus. E ele vai lá, produz 95 teses de confronto, mostrando que ele estava contrariado. Protesto, desacordo com aquilo que estava sendo ensinado. Para chamar a atenção de todos aqueles que tinham uma conduta errada, no dia 31 de outubro, Lutero pregou na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, 95 teses, e expunha essas atitudes ruins, que mostravam o verdadeiro propósito de Deus. Irmãos, é muito importante você estar em sintonia com a Bíblia, com a palavra, porque muita gente aí está engolindo o Evangelho totalmente deturpado. Nós temos aqui, nós não temos um momento de dízimo e oferta. Nosso momento de dízimo e oferta, culto começa, você tem a oportunidade de vir dizimar. E tem a oportunidade até o culto acabar. Certo? Mas sabe o que era ensinado naquela época? Há 508 anos atrás, você vindo aqui botar o dinheiro aqui você tinha direito a um pedaço do céu. Você vindo aqui colocar, e quanto maior fosse o valor que você colocasse aqui, maior o pedaço seria. O perdão, você já tinha um perdão, você estava comprando perdão, você estava comprando a salvação. E aí Martinho Lutero, revoltado, ele escreve 75 teses, mostrando que ele não estava satisfeito, não estava de acordo com aquilo que estava sendo ensinado na Igreja Católica. E católico, você sabe o que quer dizer católico? Católico quer dizer universal, né? Então era a Igreja Universal da época, era os cristãos da época, entendeu? Então, e essas teses foram divididas em 5 solas.
O que quer dizer solas? As 95 teses foram divididas em 5 solas. E essas solas quer dizer o que? Somente. A tradução de solas quer dizer somente. E a primeira sola, ou somente pelas Escrituras. Ele vem a primeira parte, ele divide tudo, olha, somente pelas Escrituras. Você tem que andar pelas Escrituras, você tem que proceder, você tem que obedecer, você tem que fazer, você tem que dizimar, você tem que ofertar, tudo pelas Escrituras sagradas. E aí, Martinho Lutero, monge, essa somente pelas Escrituras representa que apenas a Escritura Sagrada contém as regras de fé e receber suas bênçãos. Somente a Escritura tem a regra de fé, nada mais. Às vezes o pastor não, é isso, é isso, é isso. É isso, é aquilo, é aquilo. Está de acordo com a Bíblia, com as Escrituras? Tá, se está, amém. Se não está, pode ser o quê? Um conjunto de regras, né? Uma sugestão de regimento interno, de estatuto. Porque tem muita gente que confunde estatuto, regimento interno com Bíblia. Tem igreja que você vai na porta e tem lá, ó, você não pode entrar de saia de calça comprida, você não pode entrar de brinco, você não pode ver televisão, você não pode isso, você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode aquilo. Aí você chega e pergunta, vem lá, essas teses que estão aqui, quem foi que escreveu? Foi o homem? Se for o homem, não vai dizer nada. Ah, não, que faz isso, que é para isso, não tem nada, tem que fazer nada não. O que tem que mudar, o que tem que condicionar você, disciplinar você, fazer você se colocar na postura de se vestir decentemente na casa de Deus, é a Bíblia que tem que falar com você. É a Bíblia? Então tá bom. Se não é a Bíblia, então nada feito. Então, a primeira parte, e aí a gente vai ver aqui, que eu preparei um negócio aqui bem legal. Dá um pulinho aqui, Miguel ou Maria, um dos dois, por favor, me abençoa aqui. Somente pelas Escrituras. Mostra para eles. Vai lá pertinho deles assim para eles conseguirem. Vai passando assim, ó. Somente pelas Escrituras. Qual é o texto que está aí? Que está aí? Qual é o texto que está aí? Fala na hora, gente. Por que vocês têm vergonha de falar da Bíblia, né? Quando a gente está lá fora falando, a gente fala. Entendi. 2 Timóteo. Leia para mim, Maria, esse texto. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído por toda a boa obra. Bênção boa? Vamos lá, né? Então, essa é a primeira parte, foi dividida em 5. A segunda somente pela graça. Somente pela graça. E explica que é somente pela graça de Deus que podemos servir ao Senhor e receber as suas bênçãos. Só pela graça que podemos servir o Senhor.
e receber a sua bênção. Lê com a sua voz de locutora aí, Maria. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Amém. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, para a gente servir ao Senhor, para a gente estar aqui na igreja, para a gente evangelizar, para a gente visitar, para a gente orar, para a gente fazer a obra do reino, é pela graça. E é só pela graça. E aí, a terceira sola, somente a fé, significa que somos sustentados apenas pela fé. Somente pela fé, agora, sola fé, somente pela fé. Estão vendo aí? Somente pela fé em Deus que somos sustentados. Quem sustenta, quem permite que a gente esteja aqui, não é a nossa força. A gente às vezes se coloca para orar, para jejuar, para estar comprando briga de pessoas, de um povo, de uma nação, de um grupo. Muitas das vezes a gente vai orar, a gente sente o peso, a carga. E muitas das vezes vem setas e nos atinge. A gente fica fragilizado, a gente fica com o físico, a nossa saúde fica. Mas é isso, não é porque a gente é forte, não. É porque a gente é super espiritual, não. É a fé que nos sustenta. É ela. E meus irmãos, Deus está convidando você a ser firme, a se manter de pé, a ser constante. Entendeu? Vai vir situações conflitantes. O quarto, solas Cristos, somente Cristo. Somente Cristo apresenta que somente Cristo é capaz de nos salvar. Isso aí é um monge, hein? Ele escreve, ele desenvolve 95 teses, ele prega no castelo, lá no templo de Wittenberg, certo? E ele fala: somente Cristo pode salvar. Somente Cristo pode salvar. Só Ele, somente Ele. Só Ele pode salvar. Só Ele é capaz de nos salvar, perdoar e abençoar. Esse é o tema central da reforma protestante. A reforma protestante, ela está firmada, ela está avalizada, ela está norteada em Cristo, que só Ele pode salvar, abençoar, curar, libertar. E Lutero ele vem e bate de frente com os líderes cristãos da época, porque os líderes cristãos, eles estavam ensinando outra coisa. O que salvava era você colocar o dinheiro aqui dentro. O que salvava era você colocar aquilo que você tinha aqui dentro. O que te dava lugar no céu era você pegar as suas economias e depositar aqui. Isso é mentira, isso era mentira. E Deus levantou um monge, um homem que vivia lá dentro, para não dizerem nada. Não, se fosse de fora, não, foi o único que estava lá dentro. Deus levanta ele para desenvolver. Essas 95 teses, elas foram divididas em 5. E a quinta e última parte, somente a Deus glória, que está ali, aqui, só lhe dela glória. E aí, somente Deus glória. E a quinta e última, fomos criados para a glória de Deus.
seu nome seja glorificado. Irmão, você foi criado para a glória de Deus. Se você foi criado para a glória de Deus, tudo que eu e você devemos fazer é que Ele seja glorificado. Amém. Não só pelos meus lábios, mas pelas atitudes, pelo seu proceder, pelo seu falar, pelo seu olhar, pelo seu tratar, pelo seu deitar, pelo levantar. Ele ser glorificado por você. E a reforma protestante, lê aí, Maria, por favor. A reforma protestante aconteceu há muito tempo atrás, na Alemanha, no início do século XVI, e teve como líder Martinho Lutero. Por isso, sempre que falamos em reforma protestante, ele será citado como figura principal deste movimento. Ele devia ser um homem muito corajoso, pois não teve medo de enfrentar a Igreja Católica. Amém. Ele devia ser, não, ele foi um homem corajoso. Ele enfrentou a Igreja Católica. Se não fosse Martinho Lutero, nós não estaríamos aqui. Nós ainda estaríamos debaixo do jugo, sendo enganados. A palavra de Deus diz em João 8,32: reconhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus é a verdade, Jesus nos liberta. É isso que precisa acontecer muito aqui nas esquinas do bairro Santo Antônio, dos bairros adjacentes. Pessoas precisam conhecer Jesus para que elas venham ser libertas. Para que elas venham ser libertas dos vícios, dos entorpecentes, das drogas, da prostituição, do engano, da mentira, do adultério, da inveja, da maledicência, da luxúria, do olho gordo. Antes, as pessoas poderiam continuar pecando. O que importava era aquilo que ela depositava ali. Hoje não. Malaquias 3,10: trazei todos os dias a casa do tesouro, é bíblico. E fazei prova de mim, que eu vou repreender o devorador na sua vida. Aí é bíblico. Mas você também não deve vir para cá obrigado, forçado a colocar dinheiro aqui não, que você vai trazer maldição para a sua própria vida. E esse dinheiro que entrar aqui indignamente, ele não vai nem ser bem usado, não vai nem. Viu? Não vai. Mas você precisa trazer consciente. Você trazer entendendo que você não está trazendo para o pastor, não está trazendo para a igreja, não está trazendo para o irmão, não está trazendo para o diabo. Você está trazendo para a obra do reino. Porque a obra do reino, ela vai além das quatro paredes. Olha aquilo lá que acontece ali agora, ó. A feirinha do amor. Ninguém consegue, ninguém chega lá no sacolão sem dinheiro e sai com um monte de legume e fruta e monta para tu doar, para tu dar. Ninguém. Vamos, alguém ali. Dá um suporte ali, por favor. E aí, meu querido, bênção pura. Rapaz, Deus os abençoe. Então, ninguém, a gente não vai no sacolão, sai com legumes para fazer sopa aqui, para oferecer de graça, mas a gente não consegue de graça. A gente faz a festa das crianças aqui. Teve uma festa de criança no sábado aqui. Quem esteve aqui com as suas crianças, quem esteve aqui, viu que esteve aqui. Agora você olha aqui para a igreja que nem essa aqui, do tamanho da nossa aqui. Nós temos 12 membros. Você acha que a gente tinha condição de fazer uma festa daquela?
E tudo aquilo foi kit, 2 kits mais ou menos, teve brinquedo, teve comida, teve bebida, e adulto comeu, criança comeu, todo mundo que veio aqui saiu satisfeito, cheio de brinquedo ali, tudo. Mas nada é de graça, irmão. Então o dinheiro que entra aqui não vem aqui do pastor, não. O meu carro do pastor é um carro velho, toda hora quebra. Toda hora quebra. Eu estou orando a Deus para Deus mudar um carro. Não precisa ser 0 não, meu Deus, mais ou menos 5 anos de uso já está bom para mim, para eu poder. Então, olha aqui tudo, bloco, tijolo, telha. A gente chega lá na loja, não, nós somos da igreja ali. Ele não manda para cá, nós só manda para que a gente paga. Então os dízimos da oferta, eles têm um objetivo. E por isso nós precisamos conhecer a verdade, porque a verdade vai libertar você. Tem gente que tem dificuldade de chegar aqui, colocar 10%, ofertar, é porque ainda não está liberto. Eu costumo dizer, quem não entende o dízimo, quem não dizima, é porque tem dificuldade, não está liberto. Porque quem é liberto, todo mês chega aqui. Mas não é para comprar salvação, não é para comprar perdão, não é para comprar pedaço no céu, não. Isso aí é Deus te ensinando a você desapegar de coisas materiais. Entendeu? Então, essa reforma que a Maria leu aqui, ela vai ler mais outra aqui, ó. A insatisfação era gerar o governo, a política e principalmente o povo que estava cansado de tanto abuso de poder e autoridade. Entendeu? Tinha um abuso de poder e autoridade. A igreja católica ela mandava em tudo, ela combinava tudo. Senhores feudais, os coronéis. E da onde vem essa riqueza? Tudo lá, né? Os coronéis, né? Sempre eles eram bem, como é que eu posso dizer? Eles eram bem abertos, mão aberta para a igreja. Naquela época a igreja passava por cima das coisas erradas que os coronéis, os senhores feudais faziam. Eles faziam alguma coisa errada, aí chegava lá na igreja, aí pagando ajuda aí passar as crianças, passar a paróquia. Nessa história que conhecemos hoje, vimos que Martinho Lutero lutou contra o pecado. Existe do pecado existente, que infelizmente estava dentro da igreja. E aí eu vou falar algo aqui, irmãos, mas vocês acham que hoje é diferente? Tem muitas coisas acontecendo na igreja hoje, nossas igrejas hoje, as protestantes. Martinho Lutero lutou para que nós tivéssemos uma liberdade com a Bíblia. Martinho Lutero, ele vai estudar para ele traduzir a Bíblia para a língua, ele vai traduzir para o alemão, porque ele estava lá na Alemanha, porque a língua era em outra, a Bíblia era em outra língua. Ele vai, estuda e traduz em alemão toda a Bíblia para que as pessoas tivessem acesso e pudessem ler. E aí hoje, dentro das nossas igrejas evangélicas, tem muita gente que está com essa prática. E coisa feia, hein? Muito pior ainda. Tem gente que pega igreja e vende igreja com a porta fechada. Tem gente hoje fazendo a igreja de comércio e constrói, enche ela de mel. Aí chega lá, eu quero vender a igreja com mel, com todo mundo dentro, vendendo as ovelhas
os crentes que nem gato. Cadê os crentes da igreja? Não estão vendo isso não? Eles têm acesso à Bíblia, eles têm acesso a tudo. E como é que eles ainda conseguem se submeter a isso? Ah não, é o pastor, é não sei o que, Martinho Lutero. Eu não estou falando para você se levantar contra o seu livro, não. Mas tem uma Bíblia ali. É apenas você ver, não. É bíblico, não é bíblico. Se não é bíblico, você tem todo o direito de questionar. Vamos lá, rapidinho. Vamos correr. Falta pouco. A reforma, né? Somente a Igreja Católica podia interpretar a Bíblia. Por isso, eles ensinavam tudo errado e enganavam as pessoas. Naquela época, a Igreja Católica era muito poderosa e conseguia manter sob seu domínio todas as pessoas. Como isso era possível? Para começar, as pessoas não tinham acesso à Bíblia. E conhecereis a verdade nos libertará. Por isso, o povo era cativo, e dentro deste cativeiro, todos acabavam obedecendo tudo que a Igreja Católica mandava fazer. Somente a Igreja Católica tinha acesso à Bíblia. Mas aí eu quero trazer para a nossa realidade hoje. Tem muita igreja evangélica fazendo isso. E todo mundo com Bíblia na mão. Tem muita igreja aí que o pastor faz, acontece. E eu acho interessante que tem um membro da igreja desse pastor que fala que ele faz isso, que ele é isso e aquilo. E ela continua ouvindo. Eu não sei porquê. E ela tem acesso à Bíblia, ela tem acesso a tudo, é inteligente, são pessoas cultas. E por que elas continuam ouvindo? Outro dia eu estava conversando com as pessoas, aqui mesmo do bairro. Ah, que o pastor fulano é assim, que o fulano é assim, que o fulano faz isso, que o pastor fulano faz aquilo. Aí eu cheguei e falei assim, eu acho que eu também vou fazer um pouquinho daquilo que o pastor faz. Porque vocês falam que o pastor faz isso tudo, a igreja dele está cheia. Vocês falam que o pastor faz isso, faz aquilo, o outro é isso e aquilo, mas você continua lá. Aí ela ficou assim, eu acho que vou fazer um pouquinho para ver se a igreja cresce também. Porque isso aí faz a igreja crescer, isso aí faz a igreja ficar cheia, isso faz a igreja ficar popular, famosa em Itaboraí. E para principal via de Itaboraí. Aí a pessoa ficou me olhando assim. Então você não me fala nada. Porque você continua, você está lá. E você agora tem acesso à Bíblia. Você agora tem acesso à informação. Você tem acesso a tudo. Uma que você tanto tem acesso que você sabe o que o pastor faz, o que o seu pastor faz, o que não faz, o que está fazendo, onde está, onde não está indo. Então você pega a Bíblia e haja como crente. Não adianta você ficar falando, porque eu não vou fazer nada. Até porque ele não é meu pastor. Se ele fosse meu pastor, você poderia ter falado comigo. Mas não é. Então entende? Então nós temos que estar atentos. Estudem Bíblia, pegue na Bíblia. Paulo fala para Timóteo, olha, você precisa ser um obreiro que não tenha do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Ele está falando da Bíblia. Porque não é só para você ficar desmascarando ninguém, não. É para você crescer, é para você conhecer mais de Deus, é para você saber quem é Deus, é para você avançar. Vamos lá também na reforma. Reforma protestante. A Igreja Católica estava enriquecendo as custas das pessoas que estavam ali sendo enganadas.
pois os padres só pensavam em dinheiro, a ponto de chegarem a vender a salvação. As pessoas pecavam e eles vendiam o perdão. E os abusos cometidos pela Igreja Católica não paravam por aí. Eram tantos que o Papa interferia até mesmo nos comandos que eram próprios da realeza. As pessoas que estavam cegas simplesmente obedeciam. As pessoas que estavam cegas simplesmente obedeciam. Infelizmente já tem cegos hoje. Mesmo depois caindo do cavalo, vendo a luz, que é o próprio Jesus, mas elas insistem em permanecerem na cegueira. Que Deus possa te abençoar, irmãos. O justo viverá pela fé. 31 de outubro, dia da reforma. Vai passando para mim aqui rapidinho, Maria, para a gente fechar. Eu quero fechar. Vai passando aí rapidinho. Deixa eu ver, até você vai saber depois quanto fala. Vai saber? Isso, vai passando aí para eles verem aí. Vamos ver aqui. Deixa eu ver, olhar aqui. Um dia eu botei um mural aqui, tá, irmãos? Data show bonito, que eu vou passando assim e tal. Em nome de Jesus. Tá? Ó, 2 Timóteo 3,16. Só as Escrituras. Só a Escritura, tá, irmãos? Hebreus capítulo 12, 1 e 2. Só a Deus glória. Romanos 5, 1. Só a fé. E meu cachorro moderno aqui, ó. Efésios 2, 8, 10. Só a graça. Está vendo que deu aqui, ó, um presente aqui? Porque a graça é um presente merecido. A graça de Deus para mim e para você é um presente que nós não merecemos. Entendeu? 1 Coríntios 10, 31. Só Cristo. Só Cristo. E aí, ó, tá aqui, ó. Glória de Deus, palavra de Deus, Cristo, somente fé, somente graça, somente Cristo, somente a palavra, somente glória de Deus. Vamos chegando ao fim. Aí, meu cachorro está enrolado. Aí, ó. Vai ajudar ele. Aqui. Ó, Martinho Lutero. Olha aí, Martinho Lutero. Vamos ver aqui, ó. Um dia, em uma estrada, Lutero, que foi atingido por um raio. Ele estava numa estrada, foi atingido por um raio. Logo depois, se tornaria um monge. Certo? Lutero nasceu em Eisenberg, na Alemanha. Naquela época, muitas famílias não tinham Bíblia. Não tinha Bíblia. Aí Lutero, ele estudou e traduziu. E aí a Bíblia, quando chegar, todo mundo tomou conhecimento. Entendeu? Ele fixou as 95 frases na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Lutero morreu em 18 de fevereiro de 1546 em sua cidade natal. Perdão. Ele se casou com von Bora, né? É o nome da esposa dele, né? E em Worms, Lutero defendeu suas observações diante de pessoas da igreja. É dele a frase: eu não fiz nada, a palavra realizou tudo. Amém. Entendeu, irmãos? Não é eu que faço, não é você que faz,
é a palavra que realiza tudo, mas é a palavra de Deus. Amém, Deus. É a palavra sagrada, em nome de Jesus. Tem mais algumas coisas aí, Maria? É só ir passando para eles aí. E eu vou terminar aqui. Peça aqui esses outros que faltam aqui para eu encerrar. Irmãos, aprendemos sobre Martim Lutero. Mais tarde, Martim Lutero saiu do castelo e casou com Catarina Vambora, tá? Ou Valbora, né? Vambora. Catarina, o nome da esposa dele. Uma mulher muito corajosa, que gostava de ler, conversar e ajudar as pessoas. Os dois tiveram 3 filhos e 3 filhas. A Madalena, o Martim, o Paul, a Margarete, o João e a Elizabeth. Uma das atividades preferidas das crianças era cantar e ouvir as histórias bíblicas contadas pelos pais. Vendo como é que é bom você contar a história para os seus filhos? É muito importante. No castelo, o tempo não passava. Martim Lutero ficou pensando o que fazer. Foi então que surgiu uma super ideia. A Bíblia estava escrita numa língua que pouca gente entendia. E ele pensou: vou traduzir a Bíblia para o alemão, a língua que o meu povo entende. E foi o que ele fez. Irmãos, faça algo para o reino. Faça algo para facilitar a oração do teu irmão. Lutero, ele estava preocupado e ele fez algo para facilitar a adoração dos irmãos da igreja. Irmãos, façam algo para facilitar a oração do teu irmão. Vem orar, vai visitar, liga para ele. Entendeu? Nós temos que fazer. Eu estava lembrando ali hoje, tem uma família que veio aqui, eu preciso visitar, tem que ir lá. Nós precisamos fazer algo. Eu recebi uma ligação de uma senhora idosa que estava na ilha. Agora eu fiquei sabendo que ela está lá em Copacabana, na ladeira de Tabajara, e ela quer que eu vá visitar, Eu tenho que ir lá visitar ela. Que ela liga para mim e diz: vai que amanhã ela bate a cachoeira, como é que eu vou ficar? Eu fico: não, eu estou ocupado, não, eu tenho que fazer, não tenho tempo, não posso. E aí depois que acontecer, eu vou chorar, vou ficar: cadê que não foi? Então faça quando você tem liberdade, pode fazer. Aceite Jesus hoje. Aceite Jesus agora. Aceita a reforma na tua vida agora. A reforma é renovar, é restaurar, é transformar. Você quer ter sua vida transformada? E Cristo está pronto agora para reformar, para te salvar, para te libertar. Fique de pé, vamos orar. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Dia 31. Não fique comemorando o dia das bruxas, não. Não fique aí subindo na vassoura fingindo que você é bruxa, não. Isso ainda é para você, não. Dia 31 de outubro é dia da reforma protestante, 508 anos. Ensine isso para os seus filhos em casa. Ensine isso para as pessoas em casa. Mostre isso para as pessoas em casa. Somente pela graça, somente pela fé, somente por Cristo, somente pelas Escrituras. Só Jesus salva. Não é você colocar dinheiro aqui, não. Mas pastor, você não precisa de dinheiro para a obra? Preciso. Mas esse dinheiro tem que chegar aqui consciente, tem que chegar aqui limpo de consciência, certo? Liberto, esse dinheiro tem que chegar aqui liberto. Porque tem muita gente que vem trazer dinheiro aqui que não está liberta. Se ela não está liberta, o dinheiro também não está liberto. Então, a reforma protestante está aí. E se você precisa ser reformado, hoje é o momento, aqui é a hora. Se você precisar e quiser aceitar Jesus,
vem até aqui na frente, eu vou orar com você e por você. E se você entendeu e que precisa ser reformado, que não é que você não está, não estou sendo, o senhor não está me ensinando errado, pastor, sou eu que estou entendendo errado. Então vem para cá e para a gente poder orar, para que você possa passar a fazer as coisas certas. Senhor, obrigado por essa noite. Eu sou grato pelo teu amor, pela tua graça. Eu sou grato pela vida do Martinho Lutero. Eu sou grato pela vida de muitos pré-reformadores que vieram antes de Martinho Lutero, prepararam a estrada, e Martinho Lutero foi o que rompeu, que tomou coragem, que foi de encontro, e houve essa ruptura, e nós tivemos acesso à Bíblia, nós tivemos acesso à verdade. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por essa data, por esse momento, e pelo dia de hoje, para a gente poder voltar a relembrar, a reviver, a ter esse ensino nas nossas vidas. Obrigado pela vida dessas jovens senhoras que estiveram aqui com a gente hoje, que o Senhor possa as levar em paz, em segurança, que o Senhor possa fazer com que elas entendam aquilo que o Senhor tem a realizar na vida delas, que elas possam levar para casa agora uma reforma, uma renovação, uma transformação. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor as abençoe, que o Senhor alcance aquela que precisou sair e se ausentar, que o Senhor possa estar cuidando dela. Ó Deus, somos teus filhos, teus servos que aqui estão. Nos leve, ó Deus, de volta para os nossos lares, guardados e abençoados por Ti. Muito obrigado por essa noite de palavra, de bênção. Ó Deus, e eu quero encerrá-los recitando 2 Crônicas 7,14. Se o seu povo, que se chama pelo teu nome, se humilhar, orar e buscar a tua face, e se converter dos seus maus caminhos, então, o Senhor ouvirá dos céus, perdoará os seus pecados e sararei e sarará a terra. Ó Deus, que nós venhamos praticar este versículo em nome de Jesus. Amém. Amém. O amor de Deus Pai e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus se façam presente em todo Israel de Deus, espalhado pela face da terra, e todos digam amém. Amém. Não saiam daqui sem dar um bênção pura, sem aquecer a mão das nossas irmãs e dizer para elas, volte sempre, fala para elas qual é o próximo dia de culto, qual